Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela presença. É muito bom estar aqui para apresentar o trabalho que a gente já vem fazendo e tentar trazer mais gente para ajudar a combater esse problema que está muito complicado. Eu criei esse projeto, Eleições Sem Fake, né? Foi o nome, eleições no final das contas não foram sem fake de forma alguma, né? Mas o pilar principal desse projeto, ele é uma coisa que a gente nunca tinha feito dessa maneira. E o pilar principal, ele se passa por essa ideia de que as campanhas de desinformação, elas atuam de uma maneira, é o que a gente fala no inglês, o adversarial. É como se fosse um adversário mesmo, tentando ultrapassar ali os mecanismos de defesa. Então, numa eleição, você tem estratégias e você vê, você aprende com o que aconteceu naquela eleição e cria novas estratégias de defesa para combater aqueles mecanismos de desinformação. Nas próximas eleições, aquilo evoluiu, aquilo já mudou. E aí, a gente vinha atuando muito no que tinha acontecido em cima de uma eleição, criando algoritmos, criando sistemas, criando arquiteturas, abordagens para encarar aqueles problemas. Isso no meio acadêmico tinha um valor danado, várias dessas ideias, para exemplificar, bots em 2010, eles eram extremamente simples, eram bots ali no Twitter, né? Contas falsas com comportamento automático, postavam lá 1000 mensagens em poucos segundos, claramente aquilo não era humano, tinha um nome, era sempre um nome de uma pessoa seguido de 1, 2, 3, coisas assim. A gente elencou cerca de 80 características com poder discriminatório capaz de diferenciar um conjunto grande de bots de humanos. Então, hoje, os bots já evoluíram, eles já têm estratégias completamente avançadas e fazem coisas muito mais elaboradas. Então, esse é o pilar que fez a gente criar o projeto Eleições Sem Fake, porque a gente, ao ver o que estava acontecendo nas eleições americanas, a gravidade das coisas que aconteceram lá, e o quanto a população foi polarizada devido às campanhas de desinformação, a gente não podia, como pesquisador dessa área, não fazer alguma forma, a gente não poderia olhar a eleição brasileira e estudar o que aconteceu depois. A gente precisava construir sistemas e tentar ter alguma influência na eleição aqui, naquele momento. Então, isso é uma mudança muito grande. A gente deixa o método científico, o estudo dentro do laboratório e põe sistemas reais para encarar o problema. Então, essa foi a grande mudança que foi o que motivou o projeto. Eu vou falar brevemente como que foi, o que abusou, o que foi o caos na eleição americana de 2016 e que foi a principal motivação para a criação desse projeto. Lá, o grande espaço que foi abusado foi o Twitter, mas também os impulsionamentos, a novidade foi essa, dentro do Facebook. Você pode fazer uma propaganda no Facebook, e é uma ferramenta sensacional, em que você manda uma propaganda para um grupo muito específico de pessoas. E você pode, para dar um exemplo, você pode mandar uma propaganda para as pessoas na UFMG, e que são mulheres com idade tal, que gostam de comida japonesa. São 220 mil características comportamentais que o Facebook oferece, que você pode selecionar para poder criar esse seu grupinho para poder divulgar o seu produto. Ferramenta de marketing sensacional, mas que pode ser muito abusada no marketing político. Então, foi o que aconteceu lá. E aí, o ápice da coisa é quando um grupo, uma agência de inteligência da Rússia, utilizou essa ferramenta para fazer uma série de notícias falsas. Essas 3 propagandas que eu apresento aqui são propagandas que foram feitas por essa agência russa, né? A primeira, ela coloca o Barack Obama como muçulmano, que é uma notícia falsa que ele desmentiu diversas vezes. A segunda nem é uma notícia falsa, mas é algo que ataca o sistema de notícias de uma maneira geral, ataca a mídia, né? A terceira tenta associar candidato à religião, que também não é uma notícia falsa, é um meme, alguma coisa assim. Então, mas é parte da campanha, é parte. Reparem que ao olhar todas essas propagandas, a impressão que dá não é que elas queriam apoiar um candidato ou outro, mas sim gerar polarização. Então, fala-se de interferência de outro país através dessa plataforma. Isso é muito complicado. Foi o que a gente fez. Então, a gente falou, o que a gente pode fazer de sistema real para contribuir para isso? Aí a gente fez... Primeiro, a nossa abordagem foi a seguinte: vamos fazer um plugin para os navegadores Chrome, Firefox,
e vão pedir para as pessoas doarem as propagandas que elas recebem no Facebook através desses plugins. Então, é uma doação que a pessoa vai fazer para a gente. E a gente vai fazer um banco de dados de propaganda e tornar isso público. E foi o que a gente fez. E aí, a gente utilizou na época, né, entramos em contato com a assessoria de imprensa da UFMG, pedimos para ajudar a divulgar, os plugins estavam desenvolvidos, são de código aberto, que é para todo mundo ver que a gente não estava coletando nenhuma informação a mais, era apenas a propaganda do Facebook, e divulgamos bastante. Eu me lembro muito bem de uma reportagem da BBC, que foi bem divisor de águas. Quando saiu na BBC, quase 2.000 pessoas instalaram, né, o plugin como forma de, olha, eu quero transparência, eu vou dar isso aí. E o que a gente... Eu não estou vendo o tempo. E o que a gente fez, né, ao colocar esse plugin, ao colocar esse banco no ar, né, a gente, quando saiu esse artigo, foi interessante ver o que o TSE e o próprio Facebook responderam sobre isso. O Facebook disse que não tinha intenção de fazer um banco de dados semelhante ao nosso, bastante semelhante, porém, isso ainda estava em análise e não havia uma previsão de fazer para a eleição brasileira. Isso não aconteceria até as eleições brasileiras. Isso aí a gente está falando lá para abril, que a gente lançou esse sistema e ele estava prontinho, desenvolvido, que as pessoas instalaram. E o Facebook e o TSE diz que não é responsabilidade dele fazer a denúncia, que ele recebe a denúncia, então alguém tem que denunciar, mas não é papel dele. E é por aí mesmo. Mas é importante deixar claro que a propaganda é microdirecionada, ela pode ser feita num bairro, ela pode ser feita num raio de 1 quilômetro, para um grupo muito específico, para pessoas que não vão ter ideia de como fazer uma denúncia, teria que tirar um print da tela, falar, eu recebi uma propaganda indevida. Então havia algo mais que tinha que ser feito. Então, como o objetivo do projeto deixou de ser simplesmente fazer o artigo científico, a gente falou, precisamos atuar, precisamos explicar às pessoas melhor o que está acontecendo. E aí a gente fez um artigo de opinião na Folha, junto com 2 professores do direito, e que a gente... foi muito interessante trazer a perspectiva de direito nisso aqui, porque a gente mostrou que havia um espaço para acontecer caixa 2 dentro dessa plataforma. Ou seja, alguém poderia fazer propagandas dentro do Facebook, direcionadas, que iam... mas não, em vez de dar o dinheiro para a campanha, gastar o dinheiro ali no Facebook. Um empresário gastar muito dinheiro ali, ao invés de doar o dinheiro para o partido. Isso, num período eleitoral, não é permitido. Certo? Então, configura como um caixa 2. Então, a gente fez esse artigo, tentou pressionar, e, aos poucos, outras vozes foram engrossando esse coro. O Facebook se mexeu para tentar criar o seu próprio banco e aconteceu um acordo com o TSE, entre o TSE e o Facebook, onde o Facebook colocou no ar um banco muito parecido com o nosso. Né? E isso foi implementado já em outros países também, e é uma tendência em todas as eleições daqui para frente. E é um banco de dados bem semelhante ao nosso. E o TSE fez um acordo com o Facebook, da mesma forma que o TSE, né, assim, você não pode fazer uma propaganda na TV, no rádio, no período eleitoral, nos seus partidos, né, qualquer um, você não pode fazer uma propaganda política ali naquele espaço, também nas redes sociais. Então, nas redes sociais, criou-se esse banco do Facebook, mas se a pessoa fizer uma propaganda eleitoral ali dentro, ela é autodeclarada, ele precisa dizer, é uma propaganda eleitoral, e aí fica contabilizado quanto foi gasto naquela propaganda e ela vai para o banco do Facebook. Ainda tem coisa para melhorar nisso daí, mas é um avanço sensacional. Eu acho que ajudou muito a proteger esse espaço, senão a gente teria os mesmos problemas na eleição dos Estados Unidos aqui. Então, é importante falar das coisas que foram boas, porque isso foi uma coisa, de certa forma, esse espaço ficou muito melhor em comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Agora, o que foi novidade aqui que nunca tinha acontecido em outros países? O WhatsApp. Então, a gente estava com um projeto no ar, com todos esses objetivos, e o projeto acontecendo, e a gente sabia o que estava acontecendo, porque a gente estava em grupos familiares, recebendo aquele monte de informação. Mas como é que isso está acontecendo? Como é que a gente vai monitorar o WhatsApp? É uma rede onde tudo que acontece ali dentro é criptografado. Ou seja, não tem como eu saber o que 2 pessoas ali conversaram. Essas conversas são privadas. A única coisa que a gente podia fazer é observar o que está acontecendo em grupos públicos. Um grupo público é um grupo que alguém cria uma URL para ele, um link, né, e divulga esse link. E a gente fez uma coleta
exaustiva no Google, encontrou milhares de grupos, aí tem de tudo, né? O grupo da cerveja artesanal, o grupo do isso, daquilo, mas tinham muitos grupos de ativistas, aí vem os ativistas aí, né? Dentro desse espaço, e esses grupos de ativistas são um ambiente perfeito para divulgar qualquer informação que aparecer ali, que está apoiando o candidato, seja ela uma mentira ou uma verdade. Esse pessoal é um ativista, ele quer muito que aquele governo ganhe, então ele vai, que aquele candidato ganhe, então ele vai para cima, passa aquilo para frente. Então a gente resolveu monitorar esses grupos, foram 350 grupos, e a gente fez uma ferramenta, e a ideia foi ganhar um entendimento rápido do que estava acontecendo. E aí a gente deu acesso para mais de 100 jornalistas na época com linha editorial, foi a regra que a gente criou, e 5 agências de checagem de fatos também pediram acesso ao sistema, 2 usaram, mencionaram o sistema muitas vezes. O sistema mostra praticamente todo o conteúdo de um dia, os mais populares, as imagens mais populares, os vídeos mais populares. Então, para quem vai fazer checagem, e aí, o que está acontecendo no WhatsApp? É um trend topics do WhatsApp. Né? Só que de grupos públicos, é muito enviesado, a gente sempre avisou que a gente não sabe o quanto aquilo era representativo do todo que está acontecendo no WhatsApp, mas a gente via que tinha muita coisa ali. Então, o que a gente fez? A gente foi na mesma ideia do artigo de opinião que a gente tinha feito na Folha, o que a gente pode propor aqui, né, em vez de fazer o artigo científico? A gente até está fazendo esses artigos agora, mas o que a gente podia fazer ali em tempo real? Vamos propor alguma coisa para o WhatsApp. O WhatsApp ele tem quase uma dualidade quase paradoxal, que é a de criar um sistema para conversa privada, e criptografada, inclusive, mas que permite que essa conversa viralize. Eu chamo de paradoxal porque, se você olhar, não faz tanto sentido. Imagina você dizer uma coisa para uma pessoa numa conversa privada e essa coisa poder chegar a todas as pessoas que têm o WhatsApp, se ela se espalhar. Certo? Então, tornaria-se público, deixa de ser privado. Então, a gente falou, e se eles tirassem essas coisas, essas features, né, essas ferramentas de viralidade, que é o repasse, se ele, pelo menos, diminuísse. E aí a gente escreveu essas sugestões, né, era mais de uma forma de reduzir a viralidade, mas essa era a principal, e junto com uma pessoa da Lupa, que checou as imagens mais populares no período eleitoral, as 50 mais populares, 88% eram falsas ou tiradas de contexto. Então, era um volume muito das mais populares no período eleitoral. Então, a gente escreveu um artigo no New York Times, de certa forma, fazendo uma pressão para que essas medidas fossem implementadas. O WhatsApp argumentou que não haveria tempo de fazer isso dentro das eleições, porque demora realmente para fazer uma atualização, mas funcionou, esse artigo funcionou como uma pressão. 2 dias depois, o WhatsApp baniu 100 mil contas no Brasil. Em janeiro, isso aí foi bem na retinha final da eleição, em janeiro o WhatsApp implementou a redução do repasse para 5, que era uma das coisas que a gente estava sugerindo. A gente mesmo já fez um artigo científico mostrando, através de simulações numa rede real, que essa medida de reduzir para 5 ela tem um poder de atrasar a propagação da informação de uma maneira considerável, até a ordem de grandeza, porém, ela ainda não resolve quando o conteúdo tem uma viralidade muito grande. E, por fim, o próprio WhatsApp, na eleição da Espanha, baniu contas, um volume muito grande, por estar utilizando automação. Então, tá vendo, né? É uma coisa que eu falei da luta de um adversário. Na eleição da Espanha, algo que a gente aprendeu aqui já foi implementado lá, e já teve um reflexo lá, certo? O que surpreendeu um pouco foi ver que, mesmo após as eleições, quando teve essa coisa do contingenciamento de recursos do MEC, ali naquele período houve muita mensagem contra as universidades, não só essas fotos de pessoas nuas, essas coisas falando que lá era uma bagunça mesmo, mas muita coisa ridicularizando títulos de tese, coisas assim, e aos fatos, essa reportagem quantificou que o aumento era de 950% de mensagens contra as universidades de um dia para o outro, né? Assim, não estava falando nada da universidade, de repente o volume aumentou consideravelmente. Então, surpreendeu por não ser nenhuma eleição, quer dizer, a coisa continua acontecendo ainda nesses grupos que a gente monitora, né? Ainda há um ativismo, a polaridade ainda está aí,
E recente o WhatsApp tem dito aí, já eliminou 1 milhão, agora ele implementou diversos mecanismos para que, se a pessoa estiver criando a conta acabou de ser criada, não pode entrar em grupos muito... Eles entram e criam uma série de coisas que fazem sentido para eliminar o problema antes de que ele comece. Então, várias dessas medidas estão sendo adotadas. Eu já vou encerrando por aqui, o projeto continua, e eu acho que as eleições continuaram cheias de fake news, mas o projeto ele veio com essa postura diferente de tentar fazer uma contribuição social ao invés de fazer uma contribuição científica. No final das contas, as contribuições científicas estão tendo até um maior impacto, no final das contas, a partir disso. E eu acho que é um caminho sem volta, para as próximas eleições. O projeto persiste e continua.